Vai, voltou o homem aí. Voltou o homem. Voltou o homem. Ai, peraí, vamos nos orientar. De repente, um de mel ajuda o Alex. Peraí, não ouvi, Wagner. O que foi, De Wagner? repente, um de mel aí te ajuda, olha. Ah, tá. Tá se preparando para o Corpus Christi? Final de semana aí, tava mostrando pros guri aí. Tá, pessoal, deu uma quedinha. Então, quando uma coisa não sei se vocês já perceberam, quando acontecer isso, a aula no YouTube depois vai ter dois pedaços, né? Dependendo da quantidade de quedas. Então, vai ter parte 1, parte 2. Tá? Então, só para fechar esse pedaço aqui, para a gente fazer um intervalo, o que eu falei aqui? Foi aonde caiu a internet. Não trocou a ferramenta para 5? Não foi aquilo que aconteceu? Então, o que teria que aparecer no programa? Aí depende da posição, né? Ia aparecer em algum N, que é o comando, o T. Aí apareceria aqui T0505. O que significa T? O número do N não importa, é a sequência. Tu tem que pular de 10 em 10. Mas o que apareceria naquele exemplo do vídeo? Em alguma parte da programação, T0505. Ó, que é o quê? Ele trocou aqui, ó, posição 5. Ó, trocou a ferramenta, posição 5. Aí tu coloca a ferramenta que tu quer, né? Aí tu vai identificando, tem que zerar, mas isso a gente vai comentar. Tá. Vamos encerrar esse vídeo para a gente não perder o pulo do gato. Então aqui está só exemplificando, tá? Ó, aí ele fez o deslocamento, ó. Então, qual é o deslocamento que ele está usando aqui? Z. Não é? Longitudinal é Z. Trocou a ferramenta de novo. Próximo comando. T 1111. Ó. Aí ele fez o deslocamento para trás, X, e longitudinal, Z. Aí tu informa quantos milímetros quer deslocar. Próximo comando, T 1313. Aí vai seguindo. Tá? A ideia é isso, é vocês identificar hoje, a ideia é vocês entenderem o conceito e os pedaços principais do programa. Aí a gente vai detalhando e depois vamos fazer exemplo passo a passo. Então é isso que vai acontecer, que até a gente estava conversando, eu e o Elson. Geralmente o cabeçote, ele geralmente fica a 90 graus, né? Mas geralmente é assim, ele está ao fundo, desloca X para trás, e Z, esquerda. Aí cada marca de torno tem uma quantidade de ferramenta que tu consegue pôr. Mas uma coisa que a gente está reforçando, cada vez que ele está trocando ferramenta aqui, o que vai aparecer no comando que a gente viu ali? Esse aqui, ó, T, troca de ferramenta. E esse número repetido aqui é a posição que ele está no cabeçote. Ó, T de novo, ó, 0505. Aí teria que ter outra linha para dizer o deslocamento. Mas isso a gente vê com calma. O que vocês sabem de deslocamento? Que as letras que a gente usa é X, transversal para frente ou para trás, e o número do lado é quantos milímetros. E Z, longitudinal esquerdo ou direito, número do lado, milímetros. Tá? Aí aqui só exemplificando, né? Aqui fazendo uma espécie... Fala, Elcio. E sempre que ele termina um comando, ele volta para a origem dele lá, o cabeçote. Não. Não necessariamente. Ele vai emendando sempre um comando no outro, ele não volta para a origem. Entendi o teu termo. Ó. Isso aos poucos a gente vai ver. Se a gente comparar com o vídeo, Elcio, esse cabeçote ele é como se fosse do vídeo, tá lá no fundo.
Aí, Sim. digamos, ó, o que aconteceu aqui? Ele selecionou a ferramenta na posição 1. Aqui, resumindo aqui só precisa de uma ferramenta, concorda? Certo. Torneamento externo. Então, cada linha, por exemplo, aqui, ó, G21, que depois a gente vai ver, que é qual é a unidade. Tu pode colocar 21 em milímetros ou a 20 em polegada, mas depois a gente vê. E aí vai dando os comandos. Aí o que vai acontecer na prática aqui, Elcio? A ferramenta vem para cá, aí vários passes, né? Igual no universal. Primeira operação, faceamento, ó, vai, desloca para trás, volta, profundidade de corte Z, desloca X mais um passo de faceamento e vai indo. Depois, aí vai emendando, como tu mesmo disse. Depois faz... quer ver aqui, ó, vamos identificar. G0, G0. Tudo isso a gente vai aprender, tá? Não adianta eu sair entupindo vocês, eu estou reforçando o principal básico para nós. Outra coisa aqui, ó, quando aparece geralmente G0, é deslocamento em vazio para posicionamento, tá? E G1 é quando está usinando reto. Então, por exemplo, faceamento, não está deslocando a ferramenta reto, é G1. Então, por exemplo, ele vai fazer aqui, vamos lá. A ideia aqui, nesse momento, pessoal, não é vocês dominarem tudo. Aqui eu estou respondendo a pergunta do Elcio. Então, vamos seguir aqui, ó. N50, velocidade de corte constante, que eu já falei para vocês, quanto? S, 220 metros por minuto. G92, rotação. Limite de rotação. O que é o G92? Eu não falei que quando tu colocou velocidade de corte constante, 220 metros por minuto, quando diminuir o diâmetro, ele vai aumentar a rotação sozinho? Só que cuidado, tem que botar o limite. Como eu sei o limite? No comando N60. Então, o que significa esse comando N60? O G92 significa rotação máxima permitida. Quanto de rotação máxima? AS, 3.500 RPM. E o M é o sentido de rotação, se tu quer horário ou anti-horário. Aí, o G0 é o deslocamento de onde estava a ferramenta até a aproximação, não é diagonal, ó. Aproximação G0, em deslocamento X para trás e Z para a esquerda, e aí começa a usinar aqui G1 faceando. Aí depois, a única diferença, Elson, comparando com torno universal, que primeiro tu ia facear e depois tu ia fazer o cilíndrico externo. No CNC, dá para emendar tudo, ó. Tu pode... Cada linha vai ser uma coisa, tá? Tu pode facear primeiro, depois pode chanfrar direto e já emenda com esse cilíndrico externo. E vai percorrendo o caminho. Claro, não numa paulada só, né? Vai dando vários passos. Respondi a tua pergunta, Elcio? Mas para cada passe é um comando diferente. Cada passe é uma linha. É uma linha. Entendi. Tá? Cada passe tu tem que colocar... eu vou dar... no meu faceamento, tu te programa assim. Eu vou dar 3 passes. Então, é 3 linhas. Aqui no cilíndrico externo, vou ter que dar 5 passes. 5 linhas. Como? Aí depois a gente vai... Primeiro a gente vai entendendo o básico. Aí a gente se aperfeiçoa passo a passo. Tudo bem até aí?
tá? Beleza, beleza. Mas é o início, né? Vocês não vão sair dominando tudo uma pancada só, né? Aí, claro, né? Na hora da operação do torno, não enxerga nada, né? É isso aqui que tu enxerga. Com fluido de corte, né? Ó, tem alguns mecanismos de posicionamento, mas aqui eu só estou exemplificando, tá? Onde fica, como é o cabeçote, que muitos tá a 90 graus, mas geralmente ao fundo, né? E ele tem várias ferramentas e ele vai trocando. Aí eu já adiantei, na linha de comando da programação aparece a função P. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Cara, vamos fazer uma chamada, pegar um ar aí. Buenas. Cristiano não veio. Edson não veio. Elson. Presente. Gabriel não veio. Clay. Presente. Lennon não veio. Luiz não veio. Nicolas. Presente. Rafael não veio. Robson não veio. E Wagner. Tá? Então, Presente. não se preocupem, tá, pessoal? Que isso aí é início. É o que eu disse para vocês assim, quem olha isso aqui pela frente, uma máquina dessa, parece assim, bah, o cara é altamente especializado, mas não é tudo isso não, cara. É uma receita de bolo. O que é extremamente difícil em máquina CNC, aí foi a nossa última disciplina, que a gente nem entrou nessa parte. Manutenção CNC, o cara tem que ser fodão. Aí tem que ser fodão, né? Na manutenção. A manutenção, sim, tem que ser. Tanto é que pessoas que dominam manutenção de CNC e tem cliente bom estão muito bem de vida, né? Porque são poucos que conseguem fazer manutenção em máquinas Mas tu dessas. fala na parte elétrica ou na parte mecânica, Alex? Geralmente é os dois. Mecânica, elétrica e eletrônica. Ah, Eletrônica. Os caras chegam a cobrar aí. Já aconteceu na outra escola que eu trabalhava, os caras cobrar para fazer uma visita técnica e no máximo trocar um painel eletrônico, os caras cobrar 2.000 uma visita técnica. Um cara só. Mas também o cara mecânica, elétrica e eletrônica. porra. Tá valendo. Mas Quando ganha num dia, o cara ganha no mês. é um cargo que poucas pessoas fazem. Os que sabem fazer isso estão nadando em dinheiro. Porque é difícil até de se especializar, né, Wagner? Como é que tu pode até ter uma experiência em programação, aí tem bastante gente, programação, operação, mas fazer rodar uma máquina com defeito nessas 3 áreas, um cara só, é poucos. Tá, pessoal, vamos fazer um intervalo aí, uns 20 minutinhos aí, depois a gente encerra o pensamento, tá? Pode ser um pouco menos, 20 para as 9, a gente volta e faz o encerramento já da aula, tá?
cliquei ali para fazer, voltou uma hora. Mas vai ficar em duas partes. Aí já converteu, já. No Zoom, eu acho que ele tem uma tolerância de 2 minutos, uma coisa assim. Ele fica ali reconectando, ele tem uma tolerância. E aí, quando ultrapassa, quando aconteceu, ele começa a converter o vídeo. E aí tem que reiniciar a aula, aí é o segundo vídeo.
Bom, pessoal, vamos retomando então para a gente finalizar a nossa aula. Então, assim, ó, o que a gente fez hoje, pessoal? Estão me ouvindo bem? Senhores? Sim, Alex. Tá. Porque pode dar uma queda de internet. Então, assim, como eu disse, a função dessa disciplina é vocês aprenderem a programação básica, CNC, a linguagem, né? Principalmente torno mecânico, mas a estrutura é o mesmo esquema tanto para fresadora como para centro de usinagem. Então, eu introduzi, né, que cada N aqui é um comando da máquina, né? A gente viu que os eixos são importantíssimos, né? Assim que eu sei que aqui no N90X deslocou 36 milímetros, transversal, Z longitudinal 82 milímetros e assim por diante. Fiz comentários de alguns comandos, né? Então, em cada aula que a gente tem, eu vou reforçando isso e a gente vai aprendendo novos comandos, tá, pessoal? Até a gente ter a noção geral e aí a gente vai percorrendo passo a passo até o final do programa, tá? Então, qual é a minha ideia, assim, que eu fiz nas outras turmas, quando eu dei CNC? Eu não vou cobrar de vocês, eu dou um desenho da peça, vocês vão fazer a programação, porque em 10, 11 aulas é enjoado de aprender isso. Mas o que vocês têm que saber como técnicos recém-formados? A estrutura geral básica de uma programação de um torno CNC e saber o que eu vou fazer com vocês no final da disciplina. Eu vou aplicar uma provinha de marcar ali, aonde eu vou perguntar, de repente, vantagem, desvantagem do CNC, alguma característica, e principalmente, comandos e partes de um programa. O que significa o comando G96? Aí eu comecei a adiantar isso a gente vai aperfeiçoar. O que significa o comando, sei lá, G92? O que significa G92? Tu está informando que a rotação vai chegar num limite, rotação máxima. O que significa o bloco N50? Tu tem que saber que G96 é velocidade constante e esse é o valor dela, 220 metros por minuto. Não é só isso, a gente vai cada vez se aprofundando mais. O que vocês têm que saber, eu vou cobrar de vocês, é esse tipo de coisa. Isso aí a gente não aprendeu ainda, a gente vai aprender no passar dos dias. Eu posso perguntar assim numa pergunta. Qual o significado do bloco N170? Um exemplo. N170. O que diz no N170? Que a ferramenta está usinando reto. Como é que eu sei que a ferramenta está usinando reto? G1. G1 é usinagem linear. Usinagem linear é reto. Faceamento. O que o G1 do N170 está fazendo? Está usinando reto. É faceamento? É cilíndrico externo? Ou é um cone com um chanfro? O que vocês acham? Vamos trocar uma ideia assim, já para forçar. Bloco N70, ele está usinando reto. Como é que eu sei que está usinando reto? O termo é linear, tá? Comando linear quer dizer usinagem reto, G1. O que vocês acham o N70? É faceamento, cilíndrico externo ou chanfro? Pode falar, pessoal. A hora de Eu acho que é o chanfro.
Por que que tu acha, Elcio? Porque tem os dois eixos ali, né? Perfeito. Vocês ouviram o que o Elcio disse? Olha as manhas. Ele está deslocando o N70, ele está usinando reto, deslocando ao mesmo tempo transversal X 80 milímetros e longitudinal Z 27. Ou seja, ele está chanfrando. É esse tipo de coisa que vocês têm que enxergar. Mas isso, ó, hoje é o primeiro dia. E a gente vai reforçando, reforçando, reforçando. Aqui, ó, N130, o que que ele está fazendo? O que vocês acham, o N130? Pode falar, pessoal. Se errar, não tem problema. Tá fazendo um cilíndrico externo. Cilíndrico externo. Mas vamos aproveitar uma coisa. Tá certo. Por que que o Elson diz que é um cilíndrico externo? Porque a ferramenta está deslocando longitudinal, que é Z, 60 milímetros. E como é que eu sei que o deslocamento é reto, Elson? Aqui, ó. Reparou que aqui tem um G1 de novo? Linear, reto. Cilíndrico externo. Assim como aqui, ó, N140. X 54. Vamos, claro, isso aí vocês vão pegando experiência. Sabe onde está a ferramenta no N140? Aqui, ó. Ele está deslocando a ferramenta está usinando. Ah, outra dica que eu vou dar para vocês. Quando é que tu sabe que a ferramenta está usinando ou só se deslocou sem usinar? Quando ela se desloca sem usinar, é G0. O que que é o G0? A ferramenta só se deslocou, não tirou aço. Tudo bem até aí? Ó a manha. G0, deslocou, sem tirar aço. G1, ó, aqui tem o N110, G1, está usinando. G1 é reto. Se for Z, só Z, ó, G1. Se for só Z, é cilíndrico externo, diâmetro. Se for só X, o que que ele está fazendo aqui, ó? Qual é o comando N140? Ele está usinando reto G1, onde? Esse faceamento aqui, ó, transversal X. E se for os dois, ou é chanfro ou é cônico, que é os dois ao mesmo tempo. Mas hoje é o início. Assim. Repararam que aqui tem uma curva? Estou só adiantando. Na próxima aula a gente avança mais. Ó, G0 é aproximação ou afastamento sem usinar. Tranquilo? G1 é usinar reto, ou longitudinal, ou transversal, ou os dois ao mesmo tempo. Linear, reto. E essa curva aqui, ó, R8, é G0? Não. É G1? Não. Aqui, ó. N160. G3. G3 é usinagem em arco redondo, né? No sentido anti-horário. Isso aí depois a gente reforça, tá? G3 é quando está usinando em arco redondo no anti-horário. G2 é o contrário, horário. Ó, G3. A ferramenta, tu concorda que para fazer esse arco não vai deslocar X e Z ao mesmo tempo? X70, Z32. Raio, 8 milímetros. Raio, 8 milímetros. Então, o que significa o comando N60? A ferramenta está aqui, ó. Estão acompanhando a mãozinha? G3, usinagem em curva ou em arco
sentido anti-horário. Daqui deslocou quanto? X, transversal 70, longitudinal Z 32, em raio de curvatura 8 milímetros. Tem que informar isso também quando for em curva. Isso aí a gente reforça. É esse tipo de coisa que vocês vão aprender, reforçar e saber identificar, né? Sem precisar decorar tudo. Eu até hoje, que eu há anos me envolvo, né? Eu me envolvo em várias áreas, né? Mas seguido eu me envolvo nisso também. Tem muitos deles que eu não me lembro de cabeça. Aí o que eu ensinei para vocês? O que um bom profissional, o que um bom profissional faz? Tem que saber consultar, né? Aí depois aqui, ó, eu vou informar para vocês, ó, todo esse material eu passei para vocês daqui, ó. Ah, apareceu lá, sei lá, G20. Ah, o que significa G20? Que os deslocamentos é em polegada. Ah, apareceu o G21. Aqui, quando ele fala programação, é o deslocamento da ferramenta, em milímetros. Aí tu tem que saber consultar. Não vou cobrar vocês decorando. Então, vocês têm que saber... E essa vai ser essa vai ser o que a gente vai aprender no decorrer das aulas nesse curto período de tempo. Saber interpretar um circuito básico, o que significa cada comando e parte dele, né? O que eu falei aqui. Eu posso perguntar na prova aqui. Eu poderia pôr esse desenho aqui e perguntar. Poderia assim, qual o comando que executa... Eu poderia perguntar aqui, ó, qual o comando que executa o raio de curvatura 8? O N160, por exemplo. Ou tu dizer, o que significa o N60? Que ele usinou aqui o raio de curvatura 8. Ó. Mas o que é o G3? É usinar redondo, né? No sentido anti-horário, porque o G2 é no horário. Quanto que deslocou? Transversal X, 70 milímetros, longitudinal Z, 32. E qual o valor do raio? Está aqui, ó, 8 milímetros. Eu não falei do G20, do 20 e o 21? Qual a outra parte aqui para a gente encerrar a aula, né? Isso tudo a gente vai aperfeiçoar. Como eu sei, uma outra pergunta que eu podia fazer. Como eu sei que esse programa, os deslocamentos, está em milímetros ou em polegada? N10. Esse comando diz, ó, G21. É esse comando na N10. O N10 é só a identificação do comando. Mas qual é o comando que identifica se é em polegada ou em milímetros os deslocamentos? O G21. Né? Que é aqui, ó, conforme a tabela, ó, G21, programação em milímetro. Se ao invés do 21 está o 20, todos os números estão em polegada. Onde vai aparecer? Outra dica. Os comandos que indicam a unidade, se é milímetro ou polegada, é o 20 e 21. G20 é polegada, G21 milímetro. Onde vai aparecer no programa? É sempre no início. Não é a primeira coisa que você tem que informar? Uma das primeiras coisas? Se é polegada ou milímetro? Está aqui, ó. Identificação do programa. Programa 13. Primeiro comando, ó. Aqui, ó. Só para a gente encerrar a aula. Qual é o primeiro comando? G21. Programação em milímetro. Tranquilo, senhores? Vamos ficar por aqui, então? Então, aos poucos, tudo isso eu vou repetindo. Anotem as coisas que eu vou repetindo também. E a gente vai se aperfeiçoando nisso. A gente só viu um geral hoje, a função, a estrutura do programa e o nosso foco, programação básica CNC Tônico. Feito frete?
Então, eu não vou fazer a chamada, porque os quatro alunos que estavam no início, os que estão no final, é o Elson, Wagner, Clay e Nicolas. Tá? Então, lembrando, amanhã é feriado, e para a gente não prolongar demais o curso, vamos seguir a aula sexta-feira, tá? Aí nos encontramos sexta-feira agora, tá? Se não tem perguntas, senhores, boa noite para todo mundo, se não é só perguntar. Ô, Alex. Peraí, deixa eu só pegar a caneta. Tá. Quer o Nicolas? Eu tenho uma perguntinha aqui. Isso. Tem uma perguntinha aqui. Por que, no caso ali, quando troca a ferramenta, que é o código T, no caso, né? Aparece 2 vezes o número. No caso ali. É a estrutura do software, né? É o software. Ah, tá. Não bem, tem. Então. Só quem. O que eu posso te dizer, que aí a gente vai reforçando, que a codificação, independente do fabricante, se é Siemens, Mitsubishi, MAC, que é usado, Fanuc, a simbologia é a mesma. Mas, geralmente, o que tu tem que saber daqui? Troca de ferramenta T. E o que significa? O número é repetido. 0101. O que significa 01? Que a ferramenta que tu vai usar, e tu escolhe a ferramenta que tu vai... A ferramenta que tu quiser. Tu vai colocar onde no cabeçote? Na posição... Onde tem o número 1. Tá bem. É isso que tu tem que saber nesse momento. E isso aqui não serve para nada entre parênteses, tá? Isso aqui essa parte entre parênteses só interessa para o operador, que ele vai montar a pastilha que tenha esse raio. O computador não se envolve com isso. O computador só se envolve nessa parte aqui, ó, T0101. E sempre coloca ponto vírgula no final, que é o final daquele comando, tá? Ok? Mas isso, sexta-feira a gente vai aperfeiçoando, tá, pessoal? Ô, Alex. Vamos embora, né? Vamos embora, estamos fazendo hora extra já. Ô, Alex. Quem pergunta, Wagner? A aula, essa matéria vai ter que dia tu falasse? Tá programada até dia 2. 12 dias de aula. Tá. E outra coisa, vai ser uma prova só, Alex? Uma prova só, porque é curta, né? Então é o que eu falei para vocês. Eu posso perguntar vantagens, desvantagens do CNC. O que significa G0? Posso perguntar. O que significa o comando que eu disse aqui, N160, essa linha? Esse tipo de coisa que vocês têm que saber. Fazer todo o programa, eu não vou cobrar isso de vocês, porque precisariam bem mais aulas, né? Mas esse tipo de coisas vocês vão ter condições de interpretar. O que eu perguntei hoje, por exemplo, o N140, o que é? Faceamento? Cilíndrico externo ou chanfro? É faceamento. Como é que eu sei que é faceamento? É X? Quantos milímetros deslocou? 54 milímetros? Assim como o Elcio falou, aí o N120 é chanfro ou um cone, é a mesma coisa? Como é que ele sabe? Porque tem as duas ao mesmo tempo? E esse tipo de coisa. Tranquilo, senhores? Nos falamos sexta-feira, depois de amanhã, então? Então, até sexta. Bom feriado para todo mundo. Falou aí, Gris. Até sexta. Bom feriado, bom descanso. Falou.